Foi na alvorada da independência que as ideias de Mahatma Gandhi ajudou a Índia a ganhar sua liberdade de uma monarquia explorativa. Gandhi fez isto através dos princípios de sem violência e na mobilização levada pelo povo. Ele acreditou na força colossal da unidade de uma classe trabalhadora contra as tiranias de uma classe governante que não se importava com o povo. As promessas deles foram verdadeiras. Ele ajudou a Índia a ganhar Swaraj, que significa o direito de um próprio governo para o melhoramento do país e do seu povo. Naquele tempo, uma senhora jovem tímida de uma família próxima de Gujarat foi profundamente influenciada pelos ensinos e eficiência do Sr. Gandhi. Ela nasceu em 1933 e testemunhou as últimas batalhas pela independência da Índia. Esse período deixou uma marca inapagável na mente desta jovem. Foi no começo de uma fase de consciência social no qual surgiu esse movimento, um movimento de direção de justiça social e atuação dos desprotegidos. Esta jovem senhora foi a senhora Ila Bhatt. Durante aqueles dias, ela ficou maravilhada com as histórias do movimento livre. Toda a família dela, incluindo seus avós e tios, foram presos pelos ingleses por causa das participações deles nesse movimento. Ila maravilhou-se das forças íntimas de suas tias e outras mulheres que tomou a direção deste movimento sem qualquer reclamação na ausência desses homens. Ila ficou impressionada pela dedicação de sua família e seus pais. Quando uma criança, ela lia livros sobre os sonhos dos heróis da Índia e lutar pela liberdade de seu país. Ila desejaria seguir os passos de seu pai e estudar advocacia a fim de ajudar os pobres a vencer a batalha legal, mas o pai dela não queria que ela continuasse seus estudos. Eu não acho que meu pai tinha qualquer plano grande para minha educação, mas minha mãe foi mais forte e então ela insistiu e mais tarde eu fiz advocacia. Durante os estudos dela, Ila interessou-se nas atividades em construir a nação. Seria o foco da Índia em construir fábricas ou seria o foco do desenvolvimento das habilidades do pobre? Gandhi acreditava que o coração da Índia ficava nas regiões rurais. Isso inspirou Ila a aprender mais a respeito dos indianos morando nas vilas. Enquanto estudava na faculdade, Ila envolveu-se no Censo Geral da Independência da Índia. Ela exibiu o sofrimento do povo e determinou a fazer alguma coisa em favor deles. Gandhi sabia o caminho e isso que tínhamos a aprender durante os anos de escola e colégio. E então, felizmente, meu esposo também apoiou essa ideia. Assim, ele me dava mais conhecimento intelectual, livros de histórias, e nós também discutíamos com os seus amigos. Então, eu acho que o central foi Gandhi e liberdade para o país. Ao tirar seu diploma na Faculdade de Direito e achou em praticar direito na gestão do pai dela, onde ele era o juiz do distrito de Ahmedabad. Portanto, ela decidiu juntar-se ao TLA, a Associação das Trabalhadores da Textiles, a qual tornou-se a dos trabalhadores mais velha da Índia. Ela sabia que esse era o único caminho de ajudar os pobres. Então, ela ia à corte levantar os casos dos trabalhadores em textiles. Essa oportunidade abriu os olhos dela ao fato de que havia pessoas envolvidas em outras atividades econômicas, as quais não eram protegidas pela legislação. Quando eu juntei em 1954, naquela época, eu imediatamente juntei ao Departamento de Trabalhadores, mas então eu também fui pedida para juntar-me à União das Mulheres. E um ano depois, no tempo da liberdade, todas as
pessoas, 50% das audiências eram mulheres. Qualquer incômodo do centro estava bem devagar, devido à modernização do moinho, do textilho, e novas máquinas estavam chegando. O treinamento nas máquinas novas foi para os homens, e as mulheres ficaram de fora. Durante os 3 meses de conferências em Israel, ela tirou a ideia de organizar esta união a fim de ajudar essas mulheres. Eu acho que foi onde eu aprendi a junta de ação da União do Governo, particularmente com referência àquelas que eram autônomas, e quando eu pensei em organizar as mulheres no setor informal que eu preferia chamar autônoma. Nossas líderes também estavam assim fazendo, e eles estavam felizes. Eu não acho que eles realmente entenderam o que isso significava, e então, mais tarde, que seriam as implicações, mas eles admitiram. E em 1972, eu fui capaz de unionizar mulheres na autonomia, setor chamado Associação Autônoma das Mulheres, uma união. Ela fundou a Associação Autônoma das Trabalhadoras em 1972, com o único meio de unir as mulheres trabalhadoras que estavam desorganizadas. Para a surpresa dela, as mulheres estavam prontas a aceitar as ideias dela uma própria união. Então, eles perguntaram o que significa ser uma união. Eu disse que nós chegamos juntas, e isso significa também seus compromissos, e elas disseram como, e eu falei, vai pagando uma quantia regularmente por mês, por ano. Então, elas perguntaram quanto. Eu disse 3 rupias por ano. Então, elas tiraram 3 rupias de suas blusas e começaram a dar 3 rupias cada. Eu fiquei impressionada por suas liberdades de usar seu dinheiro. Nós fomos registrar como uma união o registro da União Central, e como você pode ser uma união onde nenhum relacionamento entre empregado e empregador, e contra quem você se agita e por qual propósito. E então nós dissemos, sim, isso é difícil apontar uma empregadora, mas existe uma, e prefiro colocar contra quem exploradores nós teremos de lutar pelos nossos direitos, e também os propósitos da União, e não lutar somente, mas também construir a solidariedade entre seus trabalhadores. A posição da Amy é que de uma catalisadora para tornar-se uma mulher realizada que alcança o poder total. A AT foi um desenvolvimento na direção da sociedade. Elas lançaram programas de treinamento sobre a saúde, o cuidado da criança, limpeza, higiene, etc. O alvo foi integrar essas mulheres e indiretamente envolver as famílias delas no conhecimento da posição delas na sociedade. 2/3 das membros pertenciam à área rural. As atividades da AT foram distribuídas em 11 distritos de Gujarat. Mas devido ao alvo da AT não era somente no crescimento econômico, elas estudavam os problemas de cada área, e antes de encorajar as mulheres nas atividades econômicas, elas primeiro solucionavam esses problemas. Em alguns distritos onde não havia facilidade de água, as mulheres pensavam a maior parte do seu dia em busca de água em lugares muito distantes. Por causa disso, elas não tinham tempo para cumprir outras tarefas. Tipicamente, a AT primeiro tentou solucionar esse problema da água e construir represas e tanques, e assim fazer com que as mulheres trabalhassem mais pelos benefícios econômicos. Atividades como escolas maternais, artesanatos, laticínios, conservação da água, etc., no setor rural onde a AT foi estabelecida. A AT também providenciou aos seus membros necessidades materiais e ajudá-los a traduzir modelos contemporâneos para os artesanatos. E eles ajudam com os produtos dela no mercado nacional e internacional. Quando essas mulheres estavam e falavam dos seus problemas e assuntos, fora daqueles problemas, havia 2 problemas financeiros básicos que elas estavam discutindo e falando a respeito, eram a falta de rendas e falta de acertos. Por exemplo, um vendedor de legumes que de manhã pedia emprestado 100 e na parte da tarde te pagaria 110. E uma costureira que teria de costurar sem ter uma máquina de costura.
De fato, o que estava acontecendo foi que a renda delas estava muito baixa. Uma grande porção daquela renda seria para o interesse ou o empréstimo. As atividades da AT expandiu-se e conseguiu colocar as economias dessas mulheres no banco do setor público e facilitar créditos para elas. Apesar dessas mulheres ficarem independentes economicamente, elas eram literadas e não sabiam como proceder nas suas contas bancárias. Elas também sentiram que não estavam sendo tratadas da mesma maneira que eles tentavam outros clientes e eles foram insultados pelas autoridades. Então, essas mulheres decidiram seus problemas e decidiram iniciar suas próprias contas, onde elas poderiam ser entendidas e as necessidades deles e serem tratadas com respeito. Então, dentro de um período de 6 meses, elas economizaram cerca de 100 mil rupees e foram registradas nas autoridades. Mas isso não foi fácil. Nós tivemos muitos problemas em conseguir o registro do banco, porque a primeira pergunta que eles nos fizeram foi que uma mulher que não sabe como assinar seu nome, como poderia que ela ser capaz de operar a conta? E nosso argumento foi em que, embora essas mulheres não soubessem como assinar seus nomes, elas não eram economicamente muito ativas e precisavam do serviço bancário. Nós pensamos na razão básica que porque o banco precisa de assinatura para reconhecer a pessoa. Então, você pode reconhecer uma pessoa por adotar outros métodos, como tirar a impressão do dedo na fotografia. Então, nós estamos ainda chamando uma impressão do dedo no banco. O nome impressado do dedo no banco tem nos pegado. Um outro serviço financeiro, e isto é um esquema de segurança integral que cobre doenças, visita ao médico, morte natural e viuvez e perca do excesso de maternidade. Ela pensou na importância do seguro dessas mulheres, quando, em 1903, ela testemunhou de um caso que aconteceu com uma mulher deficiente física, cujo nome era Kanku Rana. Ela lutou por 9 anos a fim de obter uma compensação para Kanku Rana através do ato de uma cooperação das trabalhadoras. Inspirada pelos trabalhos da Ely, Michelle Walsh iniciou nos Estados Unidos a conta bancária mundial para as mulheres a fim de ajudar essas mulheres ao redor do mundo a obter empréstimos. Em 1907, ela ganhou um prêmio de prestígio Raymond Magsaysay por uma promoção de sua ajuda própria entre as mulheres que tomavam parte de suas forças trabalhadoras. Ela doou o prêmio dela em dinheiro dos $20.000 para fixar o fundo da confiança Mahila Seva, que ajudou a mulheres que, por várias razões, não podiam trabalhar mesmo por pouco tempo. Em 1981, a ligação da ela com a TT ficou em apuros. As coisas pegaram fogo devido ao desacordo sobre seus assuntos sensíveis e ela ficou forçada a deixar a T e levar com ela a T. Foi pela primeira vez que ela realmente entendeu o medo das mulheres sem privilégios. Eu falei bastante firme e forte, sem ser diplomata. E tudo isto saiu de repente. Na classe de trabalhadores, eu me tornei um herói e na classe média, eu tornei um objeto de ódio. Tudo quanto minha casa foi apedrejada, mas foi o preço que eu estava pronta a pagar. Nós estávamos numa situação crítica. A primeira coisa que nos falaram foi deixar as premissas e se nós não tínhamos um prédio, como poderia estabelecer um banco? E naquele tempo, o apoio que receberemos dos nossos empregados e nossos organizadores foi: não se preocupem que nós estabeleceremos nosso banco debaixo de uma árvore.
Agora que a ATT não estava devido do controle da ATT, Ilha pensou que a União não ia resistir. O tempo cooperativo foi apropriado para o poder dos trabalhadores a negociar. Isto foi o começo dos 70 fortes movimentos cooperativos envolvidos nas áreas de trabalhos como os laticínios, escolas maternais, costureiras, artesanatos, fabricados de incensos, enrolando bidi e outras atividades. O que é único de ela é que ela estuda o tipo de vida dessas mulheres a fim de entender os problemas delas e encontrar soluções baseadas nas próprias opiniões delas. O método da AT de atacar os problemas trazidos por essas mulheres eram os assuntos que já haviam dado resultados. Hoje, as membros da AT são mais do que 300 mil mulheres. Existem algumas das mulheres com quem a AT ajudou em várias maneiras, como providenciando-lhes empréstimos bancários, insegurança, poupanças, compensações, etc. A crença central da AAT na potencialidade de cada ser humano, que somente precisam de direção e treinamento a fim de expandir a visão de cada uma. Esta crença levou à formação da Academia de AAT. Percebendo a importância do treinamento com vídeo, ela convidou Martha Stewart, de Nova York, para treinar as mulheres na comunicação básica de videografia. A coisa que eu gosto mais a respeito da Ila é a visão. Ela vive 20 anos adiantada. A qualidade que ela possui de um lado e o pensamento macro, mas quando pensamos por problemas menores, nós podemos confiar nela, nós vamos para ela e ela nos escuta e nós aconselhamos e nos dirige. AM é o momento mais formal de uma união de trabalhadores do país. Existem mais de 320 mil membros. No nível original, fica espalhada por 5 a 6 estados no país. Isto também foi para a África. A AM é conhecida como o AT aqui, e também a SEVA para o Istambul, e em Zimbábue e também no Iêmen. De fato, o espalho não fica somente no enrolamento como membro. Porém, isto é o conceito que todas as mulheres que são autônomas, vive casual ou em setor formal, desorganizada e desprotegida, elas podem todas virem juntas e formar um organismo. Qualquer desvio de seu país ou de seu lugar. Para a AM, trabalho de empregado é o core de todas as atividades. O que me chateia mais é a pobreza e como o país tenta aumentar a pobreza, esse continuará sempre atrasado. Então, a pobreza tem de ser eliminada. Eu não acho que num país como o nosso, onde o povo, todo particularmente no rural, pode ser liderado, mas elas têm tremendas origens e, por isso, elas sobrevivem. Aquele fator necessita de ser reorganizado e colocá-las juntas e levá-las à tecnologia moderna. Mármaros modernos, caminhos modernos, elas têm muito que contribuir às ideias de vamos alimentar, desenvolver e fazer isto num acerto grande. Então, ninguém pode nos comprar.
Depois de liderar esse movimento de AT por 25 anos, ela aposentou-se do seu cargo de secretária-geral na AT, embora até hoje ela continue a servir com esse movimento. वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जान रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जान रे। वैष्णव जन वैष्णव जन तो